Olá galera, eu me chamo Débora e hoje eu vim falar um pouquinho sobre precipitação. Precipitação é o excesso de velocidade, é a pressa descontrolada, é a afobação. E hoje eu queria me prender um pouquinho sobre um personagem da Bíblia que foi muito precipitado, que foi o filho pródigo. Lá em Lucas 15, do 11 ao 32, nos fala um pouquinho sobre a história do filho pródigo. Ele, do nada, resolveu pedir ao pai a sua herança. E o pai não questionou, o pai não brigou, o pai não discutiu. O pai, na sua humilde pessoa que ele era, ele pegou e deu para o filho a herança que ele pediu. Normalmente a gente recebe herança depois que alguém morre, só que ele quis a herança antes do pai até morrer. E o pai deu. Passado-se um tempo, ele foi embora. Ele foi para uma cidade onde ele gastou tudo. A Bíblia fala que ele gastou a herança dele toda, fazendo o que a carne mais anseia, que é bebendo, se prostituindo. Tudo que a carne tanto desejava, ele fez. E ele gastou tudo. Passado-se um tempo naquela cidade, houve uma grande fome. E ele não tinha mais como se sustentar. O que ele fez? Ele teve que trabalhar. E o único trabalho que ele conseguiu foi cuidando de porcos. E a Bíblia fala que ele desejou a comida dos porcos de tanta necessidade que ele estava passando. E ele, ao desejar a comida dos porcos, ele caiu em si e ele pensou: cara, os servos do meu pai são tratados melhor do que eu, vivem melhor do que eu. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir a ele para eu ser um dos servos dele, porque como filho, eu sei que ele não vai me aceitar, porque eu fiz muita coisa errada, eu fui muito precipitado, eu agi por impulso e hoje eu estou nessa situação. E ele foi chegando perto da casa do pai. O pai o recebeu de braços abertos. O pai o recebeu com um abraço, com uma festa. O pai não recebeu como um servo. Mesmo ele falando: pai, eu quero ser um dos seus servos. O pai não o recebeu como servo, o pai o recebeu como um filho. Porque é assim que Jesus faz. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente se precipite, mesmo que a gente não pense no amanhã, mesmo que a gente não pense nas consequências que vão vir quando nós nos arrependemos, o Pai, ele nos recebe de braços abertos. Ele não nos recebe como um servo, porque quem é filho para sempre é filho. E como filho, eu quero me prender um pouquinho aqui e fazer você refletir um pouquinho sobre essa palavra filho. Filho, será que a gente está sabendo viver como filho? Será que a gente está sabendo agir como um filho? Será que a gente sabe as qualidades de um filho? As obrigações de um filho? Será que a gente tem exercido o papel de filho? Ou a gente tem exercido o papel de pai? Ou a gente tem tomado o papel de pai, sabe? Muitas vezes a gente quer tomar o lugar do pai, a gente não sabe ainda viver como filho, a gente não aprendeu a ser maduro como um filho, e mesmo assim a gente quer tomar o papel de pai quando a gente ainda nem sabe ser como filho. Filho tem que saber ouvir, filho tem que saber ser repreendido, filho tem que saber o tempo certo, filho tem que saber que o pai fala sim e fala não, entende? E enquanto a gente não aprender a ser filho, nós nunca vamos exercer o papel de pai, porque a gente não é maduro o suficiente para isso. E eu quero aqui ressaltar uma história do profeta Elias, que se encontra em 1 Reis, do 17, do 8 ao 11, que fala... Deus fala para o profeta Elias sair da caverna onde ele estava e ir para a cidade de Serepta, aonde uma viúva iria o sustentar. O profeta ele poderia ter questionado a Deus:
e ter falado: Deus, nós estamos passando por um momento de crise, nós estamos passando por um momento de fome, onde não há água, onde não chove há anos. Como que eu vou para uma cidade para ser sustentada por uma viúva que naquela época não poderia nem se sustentar? Mas o profeta não fez isso. O profeta simplesmente obedeceu a palavra que foi dada a ele. E ele foi para aquela cidade. E chegando naquela cidade, ele encontrou a viúva catando lenhas. E ele pediu à viúva um pouco de água. E a viúva foi pegar água para ele. Quando ela estava indo, o profeta ainda falou para ela assim: olha, traga um bolo pequeno para mim. E a resposta dela foi: meu senhor, eu só tenho 2 cavacos. Eu só tenho um pouco de farinha na minha panela e eu só tenho um pouco de azeite na minha botija. Eu vou prepará-lo, dar para o meu filho, vou comer e nós vamos morrer, porque essa é a nossa última refeição. Sabe, eu fico imaginando a dor dessa mãe de falar isso, sabe? Porque naquela época eles eram pessoas receptivas. Eles tinham amor de receber as pessoas que estavam vindo até a casa deles. E eles recebiam com grandes coisas, sabe? Quase que um banquete, pode-se dizer, porque eles eram assim. E sabe, eu imagino a dor dela de não poder dar para o profeta o que ele pede, e a dor dela de ter de pensar, sabe? Caraca, a minha última refeição para mim e para o meu filho. Só que ela não pensou dessa forma. Ela falou isso pro profeta. E o profeta virou para ela: vá, faz o bolo para mim, dê para o seu filho e a você. E eu profetizo que a farinha da tua panela não irá se acabar, que o azeite da tua botija não irá se acabar. E ela fez aquele bolo pro profeta. E a Bíblia fala que nada faltou na casa dela, pelo contrário, se multiplicou. Ela não teve necessidade de mais nada, porque ela foi obediente, ela não foi precipitada. Ela ouviu a voz do profeta e ela teve fé que Deus não iria deixar ela passar por tal dificuldade que ela poderia passar. Ela não reteve o que ela tinha, ela não prendeu o que ela tinha. Às vezes nós estamos prendendo aquilo que nós temos porque nós achamos que, poxa, como que eu vou dividir, como que eu vou repartir uma coisa que só tem para mim? Cara, quando nós somos liberais, Deus libera 100 vezes mais pra gente. Deus, ele não retém aquilo que ele tem pra gente. Somos nós que fazemos o céu reter aquilo que nós tínhamos que receber, porque nós somos precipitados. Nós queremos agir da nossa forma, nós queremos falar da nossa forma, nós queremos, sabe, não esperar o tempo de Deus. E quantas vezes nós já não perdemos bênçãos porque nós não soubemos esperar o tempo de Deus. Nós não soubemos aguardar aquilo que Deus um dia prometeu pra gente. Aí você pode falar: Débora, já se passaram anos e anos e nada aconteceu. Eu só tenho uma coisa para te falar: a palavra de Deus é viva e ela não muda. A palavra de Deus, ela se cumpre no tempo determinado por Deus. Não adianta eu querer apressar. Sabe o que vai acontecer com a minha pressa? Eu vou cair, eu vou quebrar a cara, eu vou me machucar. Porque quando eu não sigo aquilo que Deus manda eu seguir, as consequências vêm. E não tem como Deus intervir, porque foram minhas escolhas, foi a minha precipitação. Então, que hoje você possa ser como essa viúva de Sarepta, ser como Elias, um filho obediente, um filho que não pula estágios, um filho que aceita o processo para chegar no propósito, porque é melhor ficar passando por um processo para você amadurecer, para quando você chegar no propósito, você poder usufruir dele de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, porque é isso que o pai tem para o filho, é o melhor, é algo que vai além do que nós imaginamos.
Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que essa quarentena você possa sair dela daqui não sei quanto tempo, abençoado, cheio do Espírito Santo, uma nova criatura em Cristo Jesus, assim como diz a palavra dele. Que Deus abençoe vocês. Amém?